Olá, eu me chamo Bruna Amaro, curso Pedagogia, no período da manhã, na Universidade São Judas Tadeu, no campus da Moca, e a orientadora desse projeto é a Cíntia Pichini. Bom, antes da gente discorrer sobre os planos de aula da sequência didática, eu gostaria de deixar claro que essa sequência foi feita para a educação infantil, crianças bem pequenas, no quarto bimestre, e a carga horária tem duração de 20 dias. Eu gostaria de compartilhar com vocês o tema da nossa primeira aula, que é João e o pé de feijão. E a área do conhecimento é escuta, fala, pensamento e imaginação. Bom, as habilidades a serem desenvolvidas nessa atividade, segundo a BNCC, serão EI02 EF01, EI02 EO06, EI02 EF03, EI02 EF04 e EI02 EF09. Bom, o objetivo dessa atividade é aguçar o conhecimento das crianças em relação ao feijão, que será o nosso objeto da sequência didática, de forma lúdica, explorando as imagens, a linguagem, os sons e os textos, né, sobre João e o pé de feijão, a história contada. E também desenvolver a interação e a criticidade nesses alunos através de rodas de conversa e também através dos registros feitos dos alunos sobre a história e sobre as opiniões formadas através da roda de conversa. Bom, as metodologias a serem utilizadas nessa aula serão a contação de histórias. Então, no início da aula, o professor ele irá reunir a turma e fazer a contação da história João e o pé de feijão, desenvolver no aluno o senso de leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, e isso de forma didática, para que eles consigam compreender esse senso. E após a contação dessa história, vem a segunda metodologia, que é a roda de conversa, onde os alunos poderão expressar suas opiniões sobre o conto, aquilo que eles entenderam, compreenderam, responder questões básicas da história em que o professor poderá fazer a eles. Enfim, dá para aproveitar bastante esse tempo de roda de conversa com os alunos. E, por fim, vem a metodologia do desenho livre, né? Após toda essa experiência, essa troca de experiências entre eles, eles irão registrar essas experiências em papel, e isso utilizando diversos materiais. E eu acho importante colocar aqui que será um desenho livre. O professor dará um norteador de tema, que será o João e o pé de feijão e as opiniões formadas através da roda de conversa, mas o professor não poderá falar aquilo que eles devem desenhar ou quais materiais utilizarem. Por isso, os materiais que estarão disponíveis para eles serão o livro, né, João e o pé de feijão, folha sulfite, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, tinta guache e pincel. Então, e aí eles terão a autonomia de escolherem os materiais que eles quiserem utilizar e fazer esses registros da história. Bom, a nota da atividade, da avaliação, será feita por a integração desses alunos, né, nas atividades, e se eles conseguiram ter o desenvolvimento, se eles conseguiram escutar e compreender a história, se eles conseguiram expressar aquilo que eles entenderam na história, na roda de conversa, e também nos registros das atividades. Bom, com isso vem o segundo plano de aula da nossa sequência, que é o Conhecendo e Descobrindo o Plantio, como tema norteador. E a área do conhecimento é espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. As habilidades a serem desenvolvidas nos alunos, segundo a BNCC, serão EI02 EO03, EI02 ET02 e EI02 ET03. Bom, os objetivos a serem desenvolvidos nesse plano de aula, nessa atividade, serão a curiosidade, a autonomia e integração dos alunos através do plantio de grãos de feijão e desenvolver o cuidado desses grãos
em mudas e tudo mais, e também do replantio, através do replantio dessas mudas na horta da instituição, gerando novamente o senso de cuidado com as plantas. Bom, as metodologias a serem utilizadas nessa atividade serão plantando para a vida. Então, no início da aula, o professor irá entregar um kit para os alunos, com tudo aquilo que eles precisam para plantar esses grãos de feijão, e aí vai fazer uma breve demonstração de como realmente plantar, e também trazer informação de como é feito, como é desenvolvido o crescimento, as etapas de crescimento desses grãos de feijão. Enfim, e aí, após essa explicação, os próprios alunos irão colocar a mão na massa e plantar os grãos de feijão deles. Claro que com a supervisão do professor, com a orientação dele, mas os alunos terão a autonomia de plantar os próprios feijões. Bom, e aí é importante que no período de crescimento desses grãos em mudas e tudo mais, o professor estimule o cuidado desses grãos e dessa muda, dessa planta, nos alunos. Então, é muito importante, diariamente, o professor estimular que os alunos reguem o algodão para que ele possa molhar os grãos, a muda do feijão. Também falar para os alunos, demonstrar aos alunos que eles devem colocar a planta exposta ao sol para que ela consiga absorver as energias necessárias para desenvolvimento, e isso vai gerar no aluno um senso de cuidado com as plantas, né? E após esse período de mais ou menos 15 dias, que é o crescimento dos grãos em mudas maiores, vem a segunda metodologia, que é cuidando da horta. Após o crescimento das mudas, os alunos irão replantar essas mudas, esses grãos, na horta da instituição. Então, no início da aula, o professor irá levar esses alunos para a horta, junto com cada um com seus potinhos de mudas de feijão, e eles vão fazer um reconhecimento do ambiente que eles estão, da horta, no caso. Então, e aí eles farão o replantio dessas mudas na horta da instituição, e também conhecerão novos alimentos que estão plantados lá na horta. E é importante também, nessa etapa, trazer o cuidado com as plantas, então demonstrar aos alunos que é necessário que tenha rega, que tenha poda, que tenha adubagem, que tenha a limpeza do terreno, e não só demonstrar, mas fazer com que eles também coloquem isso em prática no momento do replantio e reconhecimento dos outros alimentos e cuidado. Bom, também é muito importante nessa etapa o professor desenvolver o senso de importância dos fenômenos naturais para o desenvolvimento desses alimentos, como a chuva, o vento, o sol, e que isso é necessário para a vida das plantas no meio ambiente. Bom, a nota e a avaliação dessa atividade será feita através da integração dos alunos uns com os outros e do desenvolvimento da autonomia, desde o plantio até o cuidado na horta em si. Os materiais que serão utilizados serão copos de plásticos de café descartável, algodão, feijões, filme plástico. Esses serão basicamente o kit que será entregue para as crianças lá no início da primeira aula. Aí também água, regadores, pás, borrifadores, garfos de jardinagem, rastelos, luvas e materiais orgânicos para fazer a adubagem. E aí vem o terceiro plano de aula da nossa sequência didática, que é com o tema Comendo o que plantei. E a área do conhecimento é espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Bom, as habilidades a serem desenvolvidas nos alunos, segundo a BNCC, são EI02, EF01, EI02, EF05, EI02, ET05,
IEI 02 ET 06. Bom, os objetivos dessa atividade serão desenvolver nos alunos conceitos básicos de tempo, através da progressão dos alimentos, como que era na semente, no desenvolvimento e agora em si no preparo e ingestão desses alimentos que eles viram na própria horta. Trazer também um senso de diferenciação e classificação dos alimentos. Isso pode ser de diversas formas, por tamanho, por aparência, por cor, enfim, dá para explorar bastante esse universo. Também trazer a interatividade dos alunos entre eles mesmos e com adultos, que serão as profissionais da cozinha, dos alimentos, no preparo dos alimentos, e também a autonomia, onde eles irão realmente preparar alguns alimentos encontrados na horta e comê-los. Bom, eu gostaria de compartilhar as metodologias a serem utilizadas nessa aula serão cozinha pedagógica. Então, no início da aula, o professor irá reunir a turma inteira e irá levar essa turma para a cozinha da instituição, onde lá eles poderão fazer o reconhecimento do ambiente, poderão reconhecer os alimentos que eles viram lá na horta sendo cultivados e também reconhecer os profissionais que trabalham naquele ambiente. E a próxima é trazer a roda de conversa para essas crianças, juntamente com os profissionais que fazem o preparo dos alimentos. E aqui é muito bacana a gente trazer questões sobre como os alimentos são armazenados, como é a higienização, como é feita a higienização desses alimentos, como é feito o preparo, trazer a criança, né, para essa roda, como que eles ajudam, como que eles podem ajudar, como que eles imaginam que eles podem fazer parte daquele ambiente com os responsáveis em suas casas e em seus lares. E a terceira e última metodologia é a cultura maker, onde efetivamente os alunos irão colocar a mão na massa e irão fazer o preparo de alguns alimentos. E aqui a gente pode explorar algumas folhas, alguns tipos de folhas que eles podem lavar, que eles podem cortar, podem fazer classificações de alimentos, diferenciando de cor, de tamanho, né? É importante também a gente trazer a questão, e se o alimento não estiver bom, o que eu devo fazer com ele? Né? Questionar o aluno sobre isso, trazer talvez uma explicação de que o alimento ele pode ser levado para a horta como adubagem, enfim, dá para explorar bastante coisa nessa metodologia, que é onde efetivamente eles colocam a mão na massa, eles fazem aquilo que é proposto, né, que no caso é preparar o alimento, e por fim eles irão comer esses alimentos. E os recursos que serão utilizados nessa atividade será a disponibilidade, né, da cozinha e desses profissionais do preparo do alimento e também os alimentos que se tem na horta. E a avaliação dessa atividade será feita através da integração dos alunos uns com os outros e com os adultos, que é tão importante ser gerado nas crianças, nos alunos. E é isso. Eu gostaria de agradecer e até mais.